Essa semana Deus nos deu um entendimento e Deus falou conosco a respeito de revelações. O que é revelação? Revelação é tirar o véu. Revelação é trazer clareza. Por exemplo, Jesus morreu na cruz e ressuscitou. Isso daí não precisa de revelação. Porque ressuscitar é vencer a morte. Então já está revelado. Mas tem coisas que não está revelado. E que Deus ele só vai revelar na caminhada. Eu vou repetir, tem coisas que não está revelado, mas Deus só vai revelar na caminhada. Tem coisas que Ele vai revelar para você na caminhada. Tem hora que Ele vai caminhar do seu lado e Ele não vai permitir que você entenda muitas coisas agora, para você entender depois. Então Deus ele trabalha assim, com as revelações dele. Mas antes de eu ler isso, eu quero que vocês leiam comigo João capítulo de número 6. João 6, versículo 27. João 6, 27. Melhor. João 6, 26. Diz assim João 6, 26. Olha só. Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas pelo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes o pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Disseram-lhe, pois, o que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse: a obra de Deus é esta, que creais naquele que me enviou. A maior obra de Deus que você pode fazer é crer naquele que enviou Jesus, que é o Pai. Então você precisa crer no Pai. Você precisa ter conexão com o Pai, porque a maior obra é essa. Ele disse, versículo 20, 30. Qual é o sinal? Versículo 29. E Jesus respondeu e disse: a obra de Deus é esta, que creais naquele que me enviou. Então, se você crê em Deus, você está fazendo a obra dele. Porque ele só pode fazer a obra dele aqui na terra através dos que creem. Então, a maior obra de Deus, Jesus está dizendo isso, é você crer em Deus. Se você crê em Deus, você já está fazendo uma obra para Deus. Só que isso daqui é só uma parte. Então Jesus deu uma prova no versículo 26. Ele falou: vocês estão me seguindo não pelos sinais que fiz, mas pelo pão que comeste e saciaste. Jesus havia multiplicado os pães e havia dado comida para o povo. Eles ficaram: poxa, que maravilha, que homem é esse? Mas eles estavam seguindo Jesus só porque eles tinham comido um pedaço do pão multiplicado e um pedaço do peixe. E Jesus, como conhece todo mundo e conhece todos os corações, Jesus falou: vocês não estão me seguindo por causa de outra coisa, vocês me seguindo por causa do pão que vocês comeram. E existem pessoas que seguem Jesus só por causa de coisas, só porque está comendo um pedaço de pão. Jesus, ele quer que você vá além, e por isso que ele te chama para perto. Mateus capítulo 13, versículo 11, Jesus disse: mas a vós é dado conhecer os mistérios do reino, a eles não é dado. Então você vê ali que Jesus, ele chamou as pessoas para um compromisso. Essa palavra aqui é uma palavra que Jesus chama as pessoas para um compromisso. Aí, olha só o que diz aqui, no versículo de número
versículo de número 41. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desce do céu. Então Jesus dizia: eu sou o pão que desceu do céu. Aquele que de mim se alimentar, de mim vai viver. Os judeus, versículo 41, murmuravam e diziam, eles murmuravam porque Jesus havia dito: eu sou o pão que desceu do céu. Por que os judeus não criam? Porque não tinha sido revelado para eles. Então, quando você não tem a revelação, você murmura. Quando você não tem a revelação, você desiste. Quando você não tem revelação, você critica. Mas quando você tem revelação, você entende. E quando você entende, você não murmura, você crê. Por que daqueles 12 espias que foram espiar a terra, só 2 entraram? Porque daqueles 3 milhões de pessoas que saíram do Egito para a terra prometida, só 2 entraram? Dos que saíram do Egito, 2 entraram. Ah, pastor, os outros nasceram no deserto. Mas por que só 2 entraram? Porque os 2 tinham recebido a revelação. Os outros, eles criam, eles caminhavam, mas não tinham revelação, por isso eles murmuravam. É igual aqui, os judeus murmuravam dele, porque ele dizia: eu sou o pão que desceu do céu. Então quem não tem a revelação, murmura. Quem tem a revelação, crê. Lembra, acabamos de ler. O que é a obra de Deus? Jesus falou: a obra de Deus é crer naquele que me enviou. Crê. Continue crendo, continue perseverando, continue vindo à casa de Deus. Continue dando cobertura espiritual dos teus filhos. Continue sendo sacerdotes da sua casa. Tem feito muita diferença isso na tua vida. Continue caminhando com Deus. Ele não te chamou para você ser um simpatizante. Ele te chamou para ser um discípulo. Porque os simpatizantes vão receber só parábolas. Os discípulos vão receber os mistérios. Diga comigo: mistérios. O mistério é a revelação. Os mistérios é a revelação mesmo. Quem recebe a revelação, Flavinho, recebe os mistérios. Jesus não podia dar revelação para aqueles que não caminhavam com ele. A revelação é um presente. Ele não pode presentear aquele que não anda com ele. Mas aqueles que andam com eles vão receber o presente da revelação. E quando você recebe a revelação, você consegue anular sentenças. Foi a palavra de quarta-feira. Então, no versículo 41, murmuravam-se, pois, dele os judeus, porque disseram: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é esse Jesus, o filho de José, cujo pai e a mãe nós conhecemos? Como diz: eu desci do céu? Está vendo só? Ele está dizendo que desceu do céu, mas ele não é o filho da Maria? Ele não é o filho de José que nós conhecemos? Está vendo, meu irmão? Ainda não tinha sido revelado para eles. Agora, quando ele pergunta para os discípulos, aqueles que andam de perto. Então, esta é a relação de Deus conosco, andando de perto conosco. De perto Ele cuida, de perto Ele ensina, de perto Ele cura, de perto Ele transforma, Ele abre portas, Ele cria conexões, Ele cria agendas. Amém, gente? Amém. Então, Jesus nos chamou para andarmos de perto. Jesus perguntou: o que as pessoas dizem que eu sou? Olha só, quem era simpatizante, gostavam dele. As pessoas dizem que o Senhor é um dos profetas. As pessoas dizem que o Senhor é João Batista. Outros dizem que o Senhor é Elias. Está vendo só? Confusão. Agora, para quem tinha recebido a revelação? E vocês, os discípulos? Quem dizes que eu sou? Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus.
Quando você está de perto, Cristo é revelado para você. Aí você não murmura. Você sabe que Ele é o pão que desceu do céu. Aí você não fica questionando, não. Ele é o filho da Maria, Ele é o filho de José, não. Ele realmente é o Cristo do pão que desceu do céu. Quando você anda com Ele, Ele fala, eu sou o pão que desceu do céu. Você diz, amém, eu creio. Quando você não anda com Ele, Ele diz, eu sou o pão que desceu do céu. Você fala, que ele tem cabeça. Quem está entendendo? Versículo de baixo, versículo 43. E respondeu Jesus e disse, não murmureis entre vós, porque ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, que serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Então, todas as pessoas que estão em Jesus, é porque elas aprenderam de Deus. Todas as pessoas que caminham com Jesus, andam com Ele, é porque aprendeu de Deus. Aprender de Deus é caminhar com Jesus. Se você tem dedicado um tempo seu para aprender de Deus, você está caminhando com Jesus. Não tem como você andar com Jesus sem aprender de Deus. Por exemplo, hoje vocês estão aqui na casa de Deus, ouvindo, aprendendo de Deus, vocês estão caminhando com Jesus. E essa caminhada é até a vida eterna. Essa caminhada não tem uma pausa. Essa caminhada é eterna. E não tem isso, eu estou cansado de igreja. Não, irmão. Então você ainda não entendeu. Não foi revelado para você. A igreja é um lugar onde nós nos reunimos para aprender de Deus. Isso é caminhar com Jesus. Isso é receber dele entendimento para nós não murmurarmos. O menino entendeu, o Josué e o Caleb entenderam, foi revelado para eles. Eles desistiram, os outros tomaram posse da terra. Versículo de baixo, versículo 46, é isso. Isso. Não que alguém visse o Pai, a não ser aquele que é de Deus, esse tem visto o Pai. Ele falou o seguinte: não que alguém viu o Pai, mas se alguém é dele, esse tem visto ele. Se você é de Deus, você tem visto Deus através da palavra. Se você é de Deus, se você crê nele, vocês têm visto ele através da palavra. Versículo 47. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Agora, a vida eterna não é para os simpatizantes, é para os discípulos. Os simpatizantes não vão ter a vida eterna, irmão. O máximo, diga comigo, o máximo que os simpatizantes terão é pão. O máximo que os simpatizantes vão ter é pedaço do pão multiplicado, é um pedaço do peixe multiplicado. E Jesus estava chamando esse povo aqui para um compromisso maior. Ele falou aqui no versículo 26, vocês me seguem na verdade, vocês me buscam, não é pelos sinais que vocês viram, mas por causa do pão que vocês comeram e que saciaram vocês. Jesus estava dizendo para eles, chamando eles para um compromisso de discípulos. Jesus estava chamando eles para que eles aprendessem a revelação. Jesus estava dizendo, não, vocês precisam ir ter a vida eterna. Vocês não podem ser só simpatizantes. Vocês não podem só receber milagres aqui. Você não pode só receber uma cura. Irmão, a maioria das pessoas que receberam curas desta igreja aqui, nem aquelas não vêm mais. Nem aqueles não vêm mais. Porque
dinheiro para as pessoas, elas não vão permanecer na casa de Deus por causa disso. O que faz você permanecer na casa de Deus é quando você se torna um discípulo, quando você tem a revelação da palavra, sem a revelação você não fica. Agora, quando você tem a revelação, você caminha, você entra na terra prometida, ainda que os outros não entrem, ainda que os outros desistam, você consegue entrar porque você entendeu a importância da revelação da palavra. A revelação é importante, a revelação não é para qualquer um, irmão. A revelação é para aqueles que têm intimidade com Deus. Por isso que Jesus disse, a eles não é dado, porque eles eram só simpatizantes. Eles eram simpatizantes, gostavam de Jesus por aquilo que Jesus fazia. O Nicodemos era mestre, João capítulo 3. O Nicodemos era mestre da sinagoga, dos rabinos, era um homem religioso. Ele tinha a Torá decorada na cabeça. Alguém tem a Torá aí, vocês sabem? Quem tem a Torá aí na Bíblia? Levanta a mão. Não tem não? A Torá dos judeus vocês têm sim, está aí na Bíblia de vocês. É os 5 primeiros livros. É a Bíblia dos judeus, é a Torá. Agora vocês já sabem, né? Êxodo, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Esses 5 livros é a Torá dos judeus. Agora vocês sabem quem tem a Torá na Bíblia. Então, gente, está na Torá. Os Nicodemos eram mestres da Torá. Ele sabia a Torá. Quando Jesus apareceu, ele falou: eu creio que o Senhor é o Cristo. Eu creio que tu és mestre vindo de Deus. Porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Nicodemos estava impactado com os sinais. Aí Jesus falou: Nicodemos, é necessário nascer de novo. Se ele ficasse só impactado com os sinais, ele seria um simpatizante. Mas Deus não quer que você seja um simpatizante, Ele quer que você seja um discípulo. Amém, gente? Amém. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Ele quer que você seja um discípulo. Ele não quer que você seja somente um simpatizante, um daqueles que gostam de vir à igreja, de cantar e voltar para casa, participa dos programas da igreja, das campanhas da igreja, dos propósitos. Ele quer que você seja um discípulo. Aí ele disse aqui, para a gente poder concluir aqui no versículo 48, eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná do deserto e morreram. Esse é o pão que desce do céu, para o que dele comer, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre, e o pão que eu lhe der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então, os judeus que murmuravam estavam recebendo uma instrução para que eles se tornassem discípulos e que eles tivessem a vida eterna. Aqueles que achavam que Jesus era filho de Maria e de José estavam recebendo lição para se tornarem discípulos. O entendimento deles vai mudar, irmãos. Agora veja comigo o versículo de número 60. Lê comigo. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Então Jesus chamou ele para uma responsabilidade. O que eles acharam que o discurso era muito duro? Irmãos, simpatizantes, eles não aguentam a revelação. Os discípulos gostam da revelação. Os discípulos, quando é revelado para os discípulos diz: glória a Deus, que palavra, eu creio, vou praticar. Agora, quando os simpatizantes, eles gostam de Jesus, mas quando eles recebem a revelação, eles acham que é duro, eles murmuram: para que isso? Não precisa ser assim, poderia ser diferente. Não, a revelação é para os discípulos.
A Bíblia diz que os pães são para os filhos. Olha o que diz o versículo de baixo. Sabendo, pois, Jesus em si mesmo, que os seus discípulos murmuravam disso, disse: isto vos escandaliza? O que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Ele falou: se vocês estão escandalizando com isso, como que eu posso revelar coisas maiores para vocês? Então a revelação de Deus, ela é progressiva. Quanto mais você caminha com Deus, mais Ele te entrega revelações. Eu vou repetir: a revelação de Deus é progressiva, e quanto mais você caminha com Deus, mais Ele entrega para você revelações. Continue caminhando com Ele, que Ele vai te revelando segredos, e você vai se tornando um filho, uma filha mais entendido e mais edificado nele. Diga amém. Você vai se tornando mais edificado nele. Versículo de número 63 diz assim: o Espírito é o que vivifica, mas a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Jesus estava dando uma palavra para ele, e esta palavra não era qualquer palavra, era Espírito e vida. Por que ele estava falando da palavra Espírito e vida? Aí comprova o que foi dito lá pelo escritor de Hebreus capítulo 4: a palavra é viva e eficaz. Por que a palavra é viva e eficaz? Porque a Bíblia está dizendo aqui: a palavra que eu vos disse é Espírito e vida. Vocês não estão ouvindo algo morto, vocês não estão se relacionando com algo morto. Quando vocês ouvem a palavra, vocês estão aprendendo de Deus. Aprender de Deus é caminhar com Jesus. E quando vocês estão ouvindo a palavra, vocês estão recebendo a palavra viva. Vocês estão recebendo Espírito e vida, porque a palavra é Espírito e vida. Por isso que a Bíblia diz que a palavra é viva e eficaz. A palavra que nós estamos ouvindo é um organismo vivo, irmãos. Por isso que esta palavra está produzindo fé em vocês. Por isso que esta palavra está produzindo cura em vocês. Por isso que esta palavra está agindo dentro de vocês, motivando vocês, inspirando vocês, tirando a angústia de vocês, colocando fé em vocês. Vocês vão continuar lutando pelos seus filhos, pelo seu casamento, lutando pela sua casa, lutando pela sua saúde, lutando pela vida eterna. Porque a palavra que ele diz é Espírito e vida. Por isso que a gente não pode só vir à igreja, a gente tem que criar uma expectativa. Por que você está criando expectativa? Porque agora eu vou ouvir a palavra viva. Eu vou receber Espírito e vida na casa de Deus. Eu vou receber Espírito e vida através da palavra. Para quem está bem claro nisso? Vamos ler de novo, quero que vocês leiam comigo. Versículo 63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são o que, gente? Espírito e vida. Então Jesus estava dando vida para aquele povo. Quando Jesus estava ministrando a palavra, Ele estava dando vida para eles, dando cura, dando vida eterna, dando entendimento. Mas eles murmuravam, porque não eram discípulos, eram somente simpatizantes. Os simpatizantes não vão permanecer, irmãos. Os simpatizantes vão voltar para o mundo. Os simpatizantes vão voltar para aquele mundo do diabo, vão voltar para os vícios, vão voltar para as drogas, vão voltar para o álcool, vão voltar para a prostituição, vão voltar a ter uma vida devasta, destruída, porque são simpatizantes. Eles gostam de Jesus, eles gostam de vir à igreja de vez em quando, eles gostam, mas eles não querem andar com Jesus. Porque os discípulos, quando eles são discípulos, eles perdem a vida por Cristo. Eles dão a vida. Então, isso daqui comprova o que diz Hebreus 4. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. E agora você vê que o escritor não escreveu isso em vão. Você vê que esse versículo 63 comprova que a palavra é verdadeira.
Então a palavra é espírito e vida. Você tem recebido isso. Espírito e vida. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Agora, olha a importância da revelação em Gênesis 41. Só para me concluir aqui a mensagem, eu já estou terminando, não quero demorar. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Gênesis 41. Vem comigo, Gênesis 41. Versículo 8. Vamos lá. Diz assim, ó. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, tá, gente? E aconteceu que pela manhã o seu espírito perturbou-se e chamou-se todos os adivinhadores do Egito e todos os sábios, e Faraó contou-lhes o sonho. Vem comigo. Mas ninguém havia que lhes interpretasse. Está vendo? Por isso que você tem que andar com Deus. E quando você anda com Deus, você tem a revelação. A revelação é uma bênção para você e para os outros. Amém? Olha aqui. O Faraó teve um sonho e ficou perturbado. Só que Deus não pode revelar segredos para qualquer um. Ele revela para os seus. Quando José lá atrás sonhou, Deus estava dizendo: estou contigo, estou te revelando que sou com você. Quando o pai de José, o Jacó, estava indo para Padã, ele teve um sonho, viu a escada, os anjos subindo e descendo. Deus estava se revelando a ele, dizendo: eu sou com você. E Deus fala exatamente: serei contigo, não te deixarei, até que haja cumprido o que eu tenho te dito. Deus estava dizendo: estou assumindo um compromisso com esta palavra que eu acabei de dar. Aleluia. É muito forte isso, irmão. Você tem que entender que Deus, ele tem um compromisso com a palavra que ele está liberando sobre a nossa vida, porque a palavra não é palavra qualquer, é espírito e vida. Espírito e vida. A igreja se move nisso. Espírito e vida. Nós temos entregado aqui nesta igreja a palavra de Deus, irmãos. Você sabe disso. Você não vem aqui por outro motivo, você vem aqui por causa da palavra. Eu não tenho nem feito campanhas, há muitos anos que eu não faço. Não porque sou contra, mas por quê? Porque eu creio que a palavra é suficiente, ela é eficaz. Quem crê comigo? Amém. Se a palavra é eficaz, então eu vou crer nela, porque é ela que é espírito e vida, é ela que é a revelação, é ela que me faz caminhar com Deus, é ela que me leva para a vida eterna. Nela contém a cura, nela contém a santidade, nela contém a prosperidade, nela contém o livramento, nela contém a provisão. Aleluia. Quantos podem crer comigo? Amém. Diga amém, gente. Amém. É a palavra de Deus. Então agora a gente está vendo aqui um monte de gente que não tinha revelação tentou resolver algo que só podia resolver quem tinha a revelação. Um monte de gente tentou resolver alguma coisa que só podia resolver quem era íntimo de Deus. Existem coisas que só quem é íntimo de Deus vai conseguir resolver. Quem não é íntimo de Deus não vai conseguir. Vai até quebrar a cabeça, vai até tentar, mas não vai conseguir. Então aqui no versículo 8, os adivinhadores, os sábios do Egito chegaram, Faraó contou o sonho e ninguém havia que nos interpretasse. Versículo 9. Então falou o copeiro mor e a Faraó, dizendo: das minhas ofensas me lembro hoje. Estando o Faraó muito indignado contra os seus servos, e pondo-me sob prisão na casa do capitão da guarda, a mim e ao padeiro povo. Então lá tivemos o que, gente? Um sonho. Na mesma noite, eu e ele, nós sonhamos, cada um conforme a sua interpretação do seu sonho. E disse-lhe, e ali estava José, ali estava conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda, e contamos-lhes o sonho, e ele nos interpretou, cada um conforme o seu sonho. E como ele nos interpretou, assim aconteceu.
e assim lhe foi restituído o cargo, e ele foi enforcado, no caso o padeiro. Então, lê comigo 14 com voz alta. Então mandou o faraó chamar a quem? E fizeram sair logo do cárcere. Ele se barbeou, mudou suas vestes de roupas e apresentou-se a faraó. E faraó disse: eu tive um sonho, e ninguém há que interprete, mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, o interpretas. Olha o que José disse. E respondeu José a faraó dizendo: isto não é em mim. Deus dará resposta de paz a faraó. Você vê que José falou: olha, eu sou usado, mas não está em mim, está em Deus. Mas por que Deus o usava? Diga, porque José andava com ele. Então José tinha revelação, porque ele andava com ele. Então é assim. Você quer ser só um simpatizante? Ou você quer ser o que tem a revelação? Se você quiser ser um simpatizante, você não pode olhar para Jesus como o filho da Maria e de José. Você tem que crer que ele é o pão vivo que desceu do céu. Você tem que andar com ele. Você tem que crer nele. Quantos creem nisso que está sendo ministrado? Então José disse assim: faraó, isso não está em mim. Deus dará resposta de paz para faraó. Ou seja, o faraó precisava de paz. E faraó precisava de uma revelação de paz. E esta revelação estava com alguém que era íntimo com Deus. Então, quando você anda com Deus, você tem revelação que te traz paz. Mesmo em tanta guerra, mesmo em tanta pressão, mesmo diante de tanto cenário, você tem paz. Nada consegue roubar o teu sono. Irmãos, quantas lutas a gente passa, principalmente o pastor, que dá vida e coloca tudo. E a doação do povo é voluntária. Se o povo der, tá bom, mas se o povo não der, o pastor tem que se virar. Olha para você ver que responsabilidades não é fácil, não. Mas Deus tem me dado paz em todo o tempo. Não, o diabo e as pressões dele não tiraram uma noite de sono do nome de Deus. Não que a gente não se preocupe, tem dia que trava até as costas. Esse dia eu estava bem travado, nossa. Eu não peguei nem preso, porque está assim, as costas travadas. Eu lembrei que eu estava tenso. É involuntário, mas não estava com falta de paz. Você fica apreensivo, tem um monte de coisa para resolver, um monte de coisa para pagar, falta um pouco de recurso. Às vezes falta tudo, às vezes falta mais do que precisa. A gente confia em Deus vai criando uma conexão, uma agenda, vai trazendo paz. É como se ele dissesse: eu estou no controle. Porque quando a gente tem a paz de Deus, ele está no controle. Entenda, irmão, uma coisa, que o faraó estava perturbado. Aqui no versículo, versículo 8, lê comigo. E aconteceu que pela manhã o seu espírito perturbou-se. Então, o faraó estava perturbado. E ele estava em conexão com alguém que não tinha revelação. Ele estava em conexão com quem, gente? Está no versículo 8. Com quem? Adivinhadores, sábios do Egito, mas ninguém havia que interpretasse. Então ele estava rodeado de pessoas que não tinham revelação de paz. E não tinha. Faraó precisava de paz porque ele estava perturbado. Ele estava rodeado de pessoas que tentavam ajudar ele, mas Faraó não tinha revelação de paz. Até que José chegou e fala assim: a revelação de paz que você precisa está em Deus. E José trouxe paz para Faraó e paz para aquela terra. E aí ele é abençoado, porque quem tem a revelação passa a luta, mas também vai chegar a hora da vitória. Quem tem revelação passa a luta, mas quem tem revelação vai sair das artimanhas, dos laços, em nome de Jesus. E a gente sabe que esta revelação, diga, esta revelação
tirou José da prisão. Agora vem aqui em Daniel capítulo 2. Daniel capítulo de número 2. Versículo 12, lê comigo. Daniel 2,12. Deixa eu explicar aqui para você. Ó. O rei teve um sonho. Olha aqui para mim, que eu vou te explicar isso aqui que é importante. O rei teve um sonho e estava perturbado porque ninguém interpretava o sonho dele. Diga comigo, rodeado de sábios que não tinham o quê? A revelação. Entendimento, não tinha revelação. Aí aquela preocupação continuava. Olha ao nível que o rei chegou. Versículo 12, lê comigo. Por isso, o rei ficou muito irado. Capítulo 2, versículo 12 de Daniel, tá, gente? Lê de novo comigo. Por isso, o rei muito irou-se, enfureceu-se e ordenou que matassem todos os sábios da Babilônia. Saiu o decreto segundo o qual, lê comigo, deviam ser mortos os sábios, lê comigo, e buscaram a Daniel e os seus companheiros para que fossem mortos. Olha para mim, está vendo? Mandou buscar os meninos, o decreto de morte sobre a vida deles. Diga, mas eles eram discípulos íntimos de Deus. Eles tinham o quê? A revelação. E a revelação anula o ódio. A revelação anula o medo. A revelação anula a morte. Versículo 19, olha o que aconteceu. Então, lê comigo, voz alta. Então foi revelado o mistério a quem? A Daniel numa visão de noite. Então Daniel louvou a Deus do céu. Falou Daniel dizendo: seja bendito o nome do Deus de eternidade a eternidade, porque dele são a sabedoria e a força. Ele muda os tempos, as estações, ele remove reis, ele estabelece reis, ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Olha para mim. Ele ia morrer, mas ele era íntimo de Deus. Versículo 19, vem comigo de novo. Foi revelado o mistério. Ele recebeu a revelação, irmão. A revelação anulou a morte que estava sobre ele e sobre todos. Assim, quem tem a revelação abençoa a si e abençoa os outros. O José foi abençoado, foi promovido e abençoou o Egito, abençoou o faraó, tirou a perturbação de dentro dele, abençoou a terra inteira por causa da revelação que ele tinha recebido. Revelação que Deus dá, faz grandes coisas. Por isso a palavra de hoje é: não acha duro o discurso, obedeça. Não acha duro o discurso, creia. Não acha duro o discurso, caminhe até a vida eterna. No meio desta caminhada, Deus vai te dando revelações, nelas tem cura, tem libertação, tem transformação, porque a palavra que você ouve é espírito e vida. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Espírito e vida. A palavra que você recebe não é morta, é vida. Diga glória a Deus. Por hoje é só. Também chega, né? Também 40 minutos falando em 50. Mas tá bom. Quantos entenderam? Coloque em prática. Só isso. O pessoal que está em casa, que Deus te abençoe também. Nós vamos participar da Santa Ceia, mas antes da Santa Ceia, nós vamos adorar a Deus aí com os nossos bens. Você que tem
o seu dízimo, a sua oferta, você está em casa, faça o seu Pix. Tem o número do Pix aí na descrição do vídeo, ou embaixo, em cima. Aí você faça a sua semeadura, envie a tua oferta, envie em nome de Jesus os recursos do reino. Eu digo sempre que o dízimo e a oferta são tributos do reino que nós fazemos parte. Os dízimos e as ofertas são tributos do reino que nós fazemos parte. Se você não quiser tributar o reino de Deus, não tem problema. Você não é obrigado. Mas em outro reino você vai tributar. Não tribute em outro reino aquilo que tem que ser tributado no reino de Deus. A Bíblia diz assim, que a Deus o que é de Deus, a César o que é de César. Quando você tributa no reino de Deus, você mostra quem é o Deus que você serve. Quando você não serve a Mamon, você tem facilidade para tirar o que é de Deus. Quando você serve a Mamon, quando você não é um discípulo verdadeiro, você tem dificuldade em servir o Deus vivo. E a Bíblia Sagrada é bem clara, não tem nada a ver com recursos para a igreja, tem a ver com o seu relacionamento com Deus. A Bíblia diz assim, irmão, que ninguém pode servir a dois senhores. Se você vai agradar um, ele desagradar o outro. Então, se você tem dificuldade em servir a Deus com os seus bens, é porque você está servindo a Mamon. E Mamon não tem dó. Mamon não tem janelas no céu, mas Deus tem. Então, faça com que as janelas do céu sejam abertas sobre a sua vida, sobre a sua família. Tá bom? Compartilhe esta live, semeie no reino de Deus, envie em nome de Jesus seu dízimo e oferta. E no próximo culto a gente se vê. Quarta-feira tem culto. Nós vamos